meu querido público, está no ar mais um Direito e Justiça e hoje também para trazer muita informação de qualidade para você e com uma entrevistada muito especial que é uma das grandes responsáveis pelo sucesso de uma das maiores editoras do país. Olha só, gente, a responsabilidade que eu tenho hoje aqui em entrevistar essa pessoa que além de uma grande mulher, é uma excelente profissional que vai falar da sua carreira, vai falar do seu trabalho e vai falar dessa grande editora, gente. É uma editora que, além de produzir, trazer muitos talentos aqui jurídicos ou obras jurídicas aqui para o nosso conhecimento, enfim, para o nosso desenvolvimento como profissionais do direito, também traz e revela muitos autores de outras áreas do conhecimento, tá? Então, assim, pequeno spoiler aqui, mas você vai ficar sabendo efetivamente de quem eu estou falando e da editora também, assim que a gente retornar após o nosso patrocinador. Além disso, também, claro, teremos as novidades da semana aí com as colunas, né, de direito imobiliário, de direito contratual, também com as novidades lá do Juc Business e uma matéria produzida pelo Ney Daniel. Então você não pode perder o programa hoje, que está repleto de novidades, de muita informação de qualidade e também que te leva, né, para aquele lugar em comum que a gente sempre fala aqui, né, que é o que a gente espera, que inspire você a chegar onde você merece estar. Então, gente, aguarda aí, vamos chamar agora o nosso patrocinador e na sequência a gente já volta com a nossa entrevistada da semana. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meus queridos amigos, estamos no ar com mais um Direito e Justiça e olha com quem eu estou aqui, quem eu tenho o privilégio e a honra de entrevistar nesse dia tão especial, que é a Francine Oliveira, uma das diretoras da Juruá. Fran, que prazer, que alegria tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, doutora Débora, eu que agradeço esse convite tão gentil, tão especial. Uma boa noite para você, uma boa noite para você que está nos assistindo também, nessa noite especial. Imagina, Fran, é uma honra para nós tê-la aqui, porque a gente sabe o quão profissional você, além de uma pessoa linda por dentro, por fora, encantadora, simpaticíssima, você ainda é uma profissional de ponta, uma pessoa que a gente tem orgulho, uma mulher que nos representa pessoal e profissionalmente. Então, assim, para a gente te receber, saber um pouquinho da sua história, da sua humanidade, do seu profissionalismo e compartilhar com o nosso público um pouquinho disso tudo, é incrível. Então, eu não tenho palavras para te agradecer e, assim, dizer o quanto eu estou feliz por saber que você está hoje contribuindo tanto conosco aqui. Muito obrigada e agradeço aí novamente, realmente para mim é uma honra e uma alegria participar desse momento tão especial com você, uma ilustre autora da Juruá também, você né? Viu só? Que honra, nossa, né? Autora, uma advogada tão prestigiada, então, e uma mulher incrível para nós, realmente, para mim, é uma alegria, uma honra. E você veja só, Fran, eu fico tão feliz, assim, porque a vida, ela parece que vai vai encaminhando, né, as coisas e vai nos unindo, né? Eu sempre fui fã da Fran, eu sempre via o trabalho dela, ela lá, né, muitas vezes nos congressos, fora do país, e sempre levando o nome da Juruá, elevando o nome da Juruá, né, fazendo um trabalho magnífico de difusão de conhecimento, promoção, inclusive, aqui não só da Juruá, mas também de autores, porque a Juruá, hoje, ela tem uma expressão muito grande, né, Fran, fora do país, e a Fran, ela contribuiu muito para isso, e eu quero que ela comece falando sobre esse trabalho maravilhoso, sobre a Juruá, e toda essa contribuição que você e a Juruá têm feito aí no mundo inteiro. Ai, obrigada.
Bem, o trabalho da Juruá, doutora, é promover sempre os nossos autores. Juruá tem mais de meio século de vida, fundada pelo Dr. José Hernani de Carvalho Pacheco, e que trouxe sempre essa oportunidade para os autores de publicarem seus trabalhos acadêmicos, seus livros práticos, enaltecendo o autor e abrindo portas aqui no Brasil, né, primeiramente, com mais de meio século de história, e depois abrimos também a Juruá lá na Europa. Hoje nós temos sede em Portugal já há 15 anos, implementamos a editora lá, e aí oferecemos isso para os novos autores, de ter esse reconhecimento internacional, abrindo novos horizontes, novas oportunidades. Que o Brasil tem um trabalho acadêmico, tem seus autores, os estudiosos, os juristas, os acadêmicos produzindo tanto conteúdo jurídico de altíssima qualidade e de outras áreas também, e sempre o que a Juruá quis fazer é oportunizar, né, novos horizontes aos nossos autores. Isso que é legal, né, Fran, porque a gente está falando aqui de várias áreas do conhecimento, até a gente fala para um público muito especial, Fran, que é justamente um público muitas vezes acadêmico, muitos profissionais e de várias áreas, né? Então é importante até dizer que a Juruá está de portas abertas para todos os profissionais, independentemente da área em que atuem, não é mesmo? Exatamente, nós começamos no jurídico, né? Na época o doutor Hernani fazia toda essa parte do jurídico, e já há mais de 20 anos entramos em outras áreas também, como a psicologia, a história, a filosofia, viagens. Então hoje a Juruá ainda tem a parte jurídica, né? Ainda é o maior catálogo. Hoje nós temos ativos mais de 5.000 obras, mais de 10.000 autores. Nossa, muita gente, de né? todo o Brasil e internacional também. Porém, a psicologia e essas demais áreas afins hoje é uma parte muito importante das nossas obras e dos nossos autores. Nossa, que bacana, né, gente? Então vocês aí que eventualmente, né, não tenham ainda publicado a sua obra, muitas vezes até já fizeram mestrado, doutorado, né, pensam em publicar e não sabem ainda com quem, qual editora, não tenham dúvida em relação a isso, porque a Juruá, além de ser uma editora altamente reconhecida hoje, seja no mundo jurídico ou mesmo em qualquer outra área do conhecimento, aqui no Brasil, ela também é fora do Brasil, porque além dessa promoção gigantesca, dessa qualidade incrível que a Juruá tem e que apresenta para todos nós, ainda tem todo um cuidado que faz com que este profissional que publica através da Juruá tenha um reconhecimento gigantesco fora do Brasil, não é, Fran? Exatamente, com essa Juruá na Europa, que nós estamos já há bastante tempo, a gente abre esse novo caminho, publicamos, fazemos lançamentos internacionais em Madrid, Barcelona, dentro dos nossos eventos, dos nossos congressos internacionais do Consinter, onde os autores são mais conhecidos, abre as portas para novas palestras também, para se tornarem palestrantes internacionais, participarem de outros eventos, de outras obras, e realmente é uma alegria a gente poder levar esses autores brasileiros que produzem conteúdo de tanta qualidade, né, conteúdos jurídicos e outras áreas de altíssimo nível, levarem para os outros países, né, da Iberoamérica, não só Espanha ou Portugal, mas também outros países latino-americanos. Que legal, né, gente? Tá vendo? Olha a oportunidade que você vai ter publicando com a Juruá, especialmente aqui, você que tem essa intenção, ainda está aí com o seu livro parado. E, Fran, uma questão que é bem importante a gente ponderar aqui, que não é só, por exemplo, para quem já tem o seu título de mestre ou de doutor, né, que eu acho que é bem importante frisar, né? Exatamente. Eu acho que aqui não tem essa condição, né, até eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque vai ser importante, mas, ao mesmo tempo, como a gente está aqui, eu estou sendo chamada para a coluna do Matheus e Tiro de Castro,
Nós vamos chamar o Matheus com a economia no Brasil e no mundo, depois a gente volta, enquanto isso você fica aí curioso para saber como que faz então para publicar e se você tem algum requisito a cumprir para poder então ser um autor da Juruá. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez, nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito de um assunto bastante relevante, acerca do desempenho da nossa economia brasileira, que apresentou, conforme dados recentemente divulgados no início de março, um crescimento de 3,4% no ano de 2024, sendo este um desempenho bastante similar, do ponto de vista de magnitude, em relação ao crescimento que foi verificado na economia brasileira no ano de 2023, que foi na ordem de 3,2%. No entanto, apesar desses crescimentos terem se dado numa magnitude bastante similar, tais acabaram se dando sobre bases completamente distintas, uma vez que o crescimento da economia brasileira em 2023 acabou se dando, sobretudo, com base na expansão da agropecuária, enquanto no ano de 2024 a economia brasileira acabou se expandindo com base na expansão da indústria e do setor de serviços, com grande destaque para a indústria de transformação. Ou seja, nós temos aí a primeira diferença bastante importante e o primeiro fator bastante importante para explicar o crescimento da economia brasileira no ano de 2024. O segundo aspecto bastante importante é justamente esmiuçar os componentes que compõem diretamente o PIB. Nós temos aí dois componentes bastante relevantes que acabam, de certa maneira, dando a tônica, explicando as razões pelas quais o PIB acabou apresentando um crescimento tão forte durante o ano de 2024. Nós temos aí o consumo das famílias e também a formação bruta de capital fixo, que nada mais é do que a taxa de investimento. O consumo das famílias acaba, de certa maneira, apresentando uma expansão, em larga medida, associada com a expansão do mercado de trabalho, né, a partir da diminuição da taxa de desemprego, bem como também pela elevação, ou melhor, pela diminuição dos juros médios durante o ano de 2024, com base na taxa Selic. Nós tivemos aí, embora nós temos presenciado, nós temos visto uma expansão ali da Selic, sobretudo a partir de meados de 2024, em geral, a taxa Selic, em seu patamar médio, esteve menor do que no ano de 2023, o que por si só acaba contribuindo, acaba ensejando, de certa maneira, um maior consumo na medida em que acaba constituindo um encargo, ou melhor, custos de financiamento relativamente menores em relação ao que a gente viu no ano imediatamente anterior. E só realçando mais essa questão do mercado de trabalho mais aquecido, nós tivemos aí uma tendência de expansão do emprego que acabou sendo acompanhada também da expansão dos salários, isto é, à medida que mais trabalhadores estão empregados, maior é o poder de barganha deles para poder pleitear maiores salários. É justamente nesse sentido que o aumento do emprego acaba sendo acompanhado do aumento dos salários. Isso acaba explicando também o aumento do consumo das famílias por essas duas vertentes, expansão do emprego, mais trabalhadores empregados, e também expansão dos salários, uma maior quantidade monetária por trabalhador para ser gasta em bens de consumo nesse sentido. Então, nós temos aí a taxa que diz respeito ao consumo das famílias, que acaba sendo bastante determinante. Nós também temos a formação bruta de capital fixo, a taxa de investimento, que é fortemente explicada pela forte importação de máquinas e equipamentos pelos industriais brasileiros durante o ano de 2024, que pode ser explicada inicialmente justamente com base no câmbio relativamente apreciado no ano de 2024. Nós tínhamos real relativamente valorizado em relação ao dólar. É justamente nesse sentido que os industriais aproveitaram o momento para importar máquinas e equipamentos relativamente barateados em função desse câmbio apreciado, ou seja, desse câmbio relativamente apreciado. Então, nós temos aí um importante fator que diz justamente respeito a essa ampliação da capacidade produtiva e ampliação do investimento que se deu na indústria de transformação. Por fim, nós temos, justamente com base na análise desses componentes, nós temos aí uma base para analisar a projeção para o ano 2025 e também para os próximos anos, 2026, 2027, porque nós tivemos aí uma expansão muito forte em 2023 e em 2024, né? Mas a expectativa, de certa maneira, é de que haja um crescimento muito mais tímido agora, no ano de 2025, e justamente com base nessa avaliação que nós fizemos em 2024, nós podemos vislumbrar as razões pelas quais isso irá acontecer. Nós temos uma taxa de juros que está galopando, né? Uma taxa de juros que está se elevando num ritmo bastante agudo, agora está em 14,25%, tendo a expectativa de aumentar ainda mais em razão do cenário externo adverso, e nós também temos aí
um câmbio depreciado que não estimulará a formação bruta de capital fixo. Pode estimular através de outros mecanismos, como, por exemplo, importações relativamente mais caras, que poderiam contribuir ao crescimento por esse sentido. Mas, da ótica da formação do bruto de capital fixo, isso não irá acontecer, uma vez que o aumento da capacidade produtiva já acabou se dando nesse ano de 2024 e não irá ocorrer mais. Ou seja, nós temos aí aspectos que acabam dizendo respeito com base nessa avaliação anterior e que acabam, de certa maneira, norteando essas novas previsões que estão se colocando para o ano de 2025 e também para os próximos anos subsequentes de 2026 e 2027. Cabe destacar também, por exemplo, a ampliação da taxa de emprego, que agora voltou a ampliar após ter atingido a mínima histórica de 6,6% na série iniciada em 2012. Ou seja, nós temos aí fortes elementos que acabam corroborando para um crescimento mais tímido agora no ano de 2025. Diante dessas informações, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Bom, voltamos depois da coluna do Matheus e Tiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo. E Fran, a gente estava falando no bloco anterior sobre a possibilidade de publicações, né, pela Juruá. E até a gente sabe que muitas vezes existem requisitos, a depender, né, da situação ou da editora. Mas como que funciona no caso da Juruá? Quais são os requisitos? Quem pode publicar através da Juruá? Bem, doutora, na verdade nós aceitamos e publicamos obras oriundas de trabalhos acadêmicos, como foi o caso da sua obra, né? Licenciamento ambiental, que foi seu trabalho de mestrado. Isso, exatamente. Nós publicamos, tendo a ata de defesa, a dissertação defendida ou a tese defendida, aprovada, ela é encaminhada para a Juruá. A Juruá tem um conselho que avalia também essa obra, e ela sendo aprovada, aí se trata os tipos de contrato, né, o modelo de contrato que vai ser utilizado com o autor, mas porém não são só obras acadêmicas, obras práticas também, manuais se pode publicar, uma obra para concurso. Então nós aceitamos dentro do direito e de outras áreas vários estilos de materiais, de obras, de textos, tanto também as obras de mestrado, às vezes tem um professor organizando aqueles artigos, então isso também, coletâneas, então isso também é possível de se fazer, sendo que sempre o que ela tem que ser é aceitada pelo, aceita, acho que é melhor repetir, sendo que sempre tem que ser aceita pelo conselho editorial, que avalia às cegas. Então, isso também dá muita credibilidade. Exatamente. Eu já tive o privilégio de ser autora, sou autora Juruá, né, com o livro Licenciamento Ambiental, que foi justamente a minha dissertação de mestrado à época, até inclusive fui convidada, né, para publicar, fiquei muito honrada, e não tive apenas essa experiência, Fran, eu também coordenei uma obra lá em homenagem à doutora Viviane Celos. Também nós fizemos à época pela Juruá, então foi uma honra, uma satisfação, e ser autora e participar de obras que sejam, no caso aí até essas que a gente organiza, as coletâneas, né, é gratificante, porque você realmente está com uma editora de peso, que realmente representa, tem qualidade, traz esse material, está na vanguarda, inclusive, né, quando o assunto é, inclusive, quando a gente fala de tecnologia, né, Fran? Sim. Está muito na vanguarda, já pensou nisso há muito tempo, né? A gente falou muito, muitas vezes até, inclusive, vem aqui o entrevistado, a gente fala de toda a questão da pandemia, que trouxe uma mudança de cenário, todos nós nos forçamos, né, a ir muito mais para o digital, mas a Juruá já estava vindo nessa caminhada, né, digamos assim, de implementação de mecanismos voltados ao digital, né? Eu acho importante falar um pouquinho sobre isso também. Sim, inclusive a Juruá foi uma das primeiras editoras no Brasil a trabalhar no estilo sob demanda, então as impressões, nós temos gráfica própria, que facilita bastante, e já aplicamos esse sistema de impressão sob demanda, que já é tudo digitalizado. O e-book, nós já temos há muitos anos também,
todos os nossos livros em e-book, e fomos uma das primeiras editoras no Brasil a implantar a biblioteca virtual. Olha só que legal, então, né? tanto a pessoa física, um cliente, quer ir lá e ler uma parte do livro, ele pode acessar, adquirir aquelas páginas, protege o autor, que ele compra, paga ali um percentual, o autor recebe daquelas páginas que acessaram, então isso inibiu bastante também a questão do tempo de xerox, do tempo de fazer as fotocópias, ou de grupos de WhatsApp que outras obras caíam, as nossas não precisavam, porque as pessoas iam lá e tinham acesso àquele conteúdo. E hoje, esta biblioteca virtual, ela está aberta aos tribunais, por assinatura. Então, por exemplo, o STJ tem a assinatura da Juruá, então o seu livro e de todos os autores da Juruá estão dentro hoje do STJ. Biblioteca virtual, né? Exatamente, da biblioteca virtual dentro do STJ, dentro do TJ do Paraná, dentro da Procuradoria-Geral da República. Então, várias instituições têm essa assinatura, hoje tudo por conta do virtual, tem acesso. Então, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo e acessar o seu livro, por exemplo. Que bacana, Então, né? isso realmente... a Juruá já inovou isso lá tem muito mais de 20 anos que a gente tem esse sistema de biblioteca virtual. Foi uma das primeiras do Brasil. Você vê, é pioneira mesmo, né, em todos os aspectos, quando a gente fala aí justamente desse pensar na necessidade do leitor, né, e não só do leitor, claro, do autor, porque vai propiciar ao leitor um acesso irrestrito, né? Sim. Porque antes, quando a gente não tinha, por exemplo, um e-book, não tinha possibilidade de acessar uma biblioteca virtual, né? A gente tinha que ir lá comprar o livro, né? Ir na livraria, etc. Tanto que hoje a gente não precisa mais disso, né? Como você falou, pode estar em qualquer lugar do mundo acessando as obras que estão lá, né, comprando parte delas, né, e isso protege o autor, como você falou. Então é uma grande oportunidade que todos têm de ter o seu livro, então, sendo acessado em qualquer lugar do mundo e realmente, né, sendo levado aí por uma editora que se preocupa com todas essas questões que envolvem o autor, a proteção do autor, a difusão do autor, a difusão de conhecimento, fazer com que o leitor também se aproprie cada vez mais de conhecimentos que vêm sendo produzidos sempre com muita qualidade, com muito afinco, tanto pela Juruá quanto também pelos autores que são selecionados também a dedo, né, Fran? A dedo, passando pelo crivo do conselho editorial, mesmo às cegas, que o conselho tem que ser, né, para ser imparcial. Imparcialidade, né, imparcialidade. Exatamente. E realmente a gente tem todo esse cuidado, né, de proteção do autor, proteção da obra. As obras são lidas só no nosso aplicativo, um aplicativo exclusivo, que daí ele é mais protegido. Então, tudo isso tem um diferencial, que é o e-book, o aplicativo da Juruá. É um grande diferencial também na nossa editora para o nosso autor e os nossos leitores. É, isso aí, gente, só vantagens, né, como a gente fala aqui, né, então, se você eventualmente ainda não conhece, que eu acho muito pouco provável, né, porque a Juruá está aí em todas as áreas do conhecimento, vai, né, consulta, né, procura inclusive a Fran, né, a gente vai depois deixar os contatos aqui certinho, mas vá lá porque você pode realmente fazer sua publicação e ter aí realmente uma grande conquista através disso, porque ser um autor Juruá realmente é aí uma honra e realmente te eleva, né, vai fazer com que você tenha portas abertas, enfim, seja reconhecido como um jurista, se for aí na área do direito, né, um grande jurista, por ter publicado numa editora com tanta qualidade, com pessoas que realmente se preocupam com toda essa difusão que a gente precisa aí de conhecimento, não só para o Brasil, mas também para o mundo, gente. Para o mundo, né? Âmbito internacional. Isso mesmo. Mas olha, a gente ainda tem bastante para falar com a Fran aqui, mas agora eu vou chamar a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, que fala sobre contrato, e na sequência nós voltamos aqui para conversar e continuar essa conversa deliciosa com a Fran. Espera um pouquinho aí.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa coluna Direito Contratual aqui no programa Direito e Justiça. Meu nome é Edson Santos da Rocha e hoje vamos falar sobre o contrato de parceria público-privada, as famosas PPPs. As parcerias público-privadas, ou PPPs, representam uma alternativa estratégica para viabilizar obras de infraestrutura de grande porte, unindo recursos públicos e privados para garantir maior eficiência, qualidade e inovação no desenvolvimento urbano. Com base na Lei 11.079 de 2004, esse modelo contratual surgiu para possibilitar investimentos em projetos essenciais, reduzindo a sobrecarga do Estado e incentivando a participação do setor privado na execução de obras públicas. A estrutura jurídica das PPPs do Brasil é fundamentada em regras claras e reguladas, garantindo segurança jurídica tanto para governos quanto para investidores privados. Diferentemente de outros modelos de contratação pública, a PPP estabelece uma relação de parceria entre o Estado e empresas, ao invés de simples terceirização ou contratação de serviços. O modelo pode ser aplicado para infraestrutura urbana, saneamento básico, transporte e edificações públicas, possibilitando a realização de projetos que seriam inviáveis apenas com recursos públicos. O contrato de parceria público-privada na construção civil deve seguir uma estrutura jurídica bem definida e fundamentada na Lei 11.079 de 2004, que regulamenta as PPPs no Brasil. A legislação exige que os contratos contenham cláusulas essenciais, incluindo distribuição de responsabilidades para delimitar as obrigações do setor público e do parceiro privado, e garantias contratuais assegurando o cumprimento dos compromissos firmados. Além disso, os mecanismos de financiamento devem ser expressamente definidos, incluindo a possibilidade de aporte de recursos públicos e privados, conforme artigo 6º da lei. A modalidade jurídica do contrato deve contemplar regras para mitigação de riscos, prevendo cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro, conforme previsto no artigo 9º da Lei 8987 de 95, que trata das concessões e permissões de serviços públicos. Essas cláusulas devem proteger ambas as partes em caso de inadimplência, alteração contratual ou imprevistos financeiros, garantindo que o contrato permaneça viável mesmo diante de mudanças nas condições de execução. A inclusão de seguros e fundos garantidores é um diferencial importante para garantir a sustentabilidade do empreendimento e minimizar riscos financeiros. O seguro de garantia, regulamentado pela Circular SUSEP 662 de 11 de abril de 2022, pode ser utilizado para assegurar o cumprimento de obrigações contratuais e evitar prejuízos ao setor público. Além disso, os fundos garantidores, previstos no artigo 16 da Lei 1179 de 2004, são mecanismos que ajudam a reduzir o impacto de riscos financeiros e fortalecer a segurança jurídica da parceria. Por fim, é importante ressaltar que a alienação fiduciária regulada pela Lei 9.514 de 97 pode ser incorporada como uma forma de garantia real para financiamentos de projetos de infraestrutura. Esse instrumento jurídico permite que bens sejam cedidos como garantia ao credor, fortalecendo a confiança do mercado na viabilidade do projeto e garantindo que os ativos possam ser utilizados em caso de inadimplência. Assim, ao estruturar um contrato de PPP na construção civil, é essencial que as cláusulas sigam os fundamentos jurídicos previstos na legislação brasileira, garantindo equilíbrio, segurança jurídica e viabilidade econômica ao projeto. Existem duas modalidades principais de PPPs na construção civil. Nós temos a concessão administrativa, em que o governo assume os custos e remunera o parceiro privado de forma direta, e a concessão patrocinada, que conta com receita de tarifas pagas pelos usuários do serviço, além do aporte público complementar. Ambas as modalidades têm como finalidade a realização de obras de grande porte, como rodovias, hospitais e projetos de habitação social, permitindo a ampliação e modernização da infraestrutura urbana. Um aspecto crucial na viabilidade das PPPs é o financiamento dos projetos,
que pode ser realizado por meio de fundos públicos, emissão de títulos e investimentos privados. A análise de viabilidade econômica é fundamental para garantir o equilíbrio financeiro do contrato, minimizando os riscos financeiros e possibilitando o retorno sobre o investimento para o parceiro privado. O modelo de remuneração deve ser bem estruturado para evitar desequilíbrios e garantir que as metas estabelecidas sejam cumpridas ao longo da vigência do contrato. Por fim, o monitoramento e fiscalização do contrato são essenciais para garantir que as metas pactuadas sejam atingidas, evitando conflitos e atrasos na execução. O governo deve adotar medidas e mecanismos de avaliação de desempenho, assegurando a entrega dos serviços conforme os padrões de qualidade definidos na licitação. Além disso, os ajustes contratuais e soluções de conflitos podem ser aplicados ao longo da execução do projeto, permitindo maior flexibilidade e segurança para ambas as partes. As parcerias público-privadas na construção civil são um modelo estratégico para viabilizar infraestrutura de qualidade, promovendo investimentos sustentáveis e ampliando o alcance dos serviços públicos. Com um planejamento bem estruturado e garantias jurídicas sólidas, esse mecanismo tem potencial para transformar o setor e impulsionar o crescimento urbano de forma eficiente e equilibrada. Voltamos então para continuar conversando com a Fran, tanta coisa para falar, Fran, e às vezes a gente até fica na dúvida, né, sobre o que falar, o que perguntar. Nosso público com certeza quer saber sobre toda essa dinâmica, né, da Juruá, enfim, como ela se consolidou, chegou aqui, enfim, inclusive até especificamente, a gente sabe que o Dr. Hernani foi o seu fundador, que tem toda uma história, e que essa construção hoje, né, tudo que vocês fazem, inclusive pensando muito no desenvolvimento do trabalho que o Dr. Hernani teve até aqui, né, e vem trazendo, né, toda essa bagagem, né, enfim, tudo que vocês fazem sempre com muito carinho, com muito amor, sempre, né, com aquela preocupação, né, de manter a tradição, né, aquilo que está sendo tão bem feito. Mas hoje a gente sabe que o Dr. Hernani está fora do país, vive, né, inclusive em Portugal, né, tem outros empreendimentos, né, não pode mais só estar à frente da Juruá, né, e vocês são aqui as pessoas que estão em vários diretores aqui, né, mas sabemos também que existe hoje uma diretoria muito importante, claro que a sua você está como diretora executiva do Consinter, né, que depois a gente vai falar dele no último bloco, que é muito importante aqui para o nosso telespectador, mas e quem está à frente hoje da Juruá aqui no Brasil e também internacionalmente, elevando e continuando nessa trajetória tão rica que foi iniciada pelo Dr. Hernani? Bom, é um trabalho de muita responsabilidade, mediante tudo isso que você comentou agora, e hoje quem dirige internacionalmente é o Luiz Augusto de Oliveira Júnior, ele é o editor-chefe e coordena tudo isso, toda esta equipe. Temos uma equipe também de colaboradores, que são excelentes profissionais, que estão à disposição para atender os nossos autores e os nossos clientes, uma equipe de muita qualidade, muito bem treinada. E quem está à frente, então, de tudo isso é o Luiz Augusto de Oliveira Júnior, que também está em Portugal, que ele também mora em Portugal. Ele mora em Portugal também. Mora também, mas ele atende todo o processo, tudo da Juruá desde lá. É que hoje com o digital, com as ligações, com tudo, mais, não tem distância, né? Se pode dirigir uma empresa de qualquer lugar do mundo, exatamente. Ai, que bacana, né, Fran? Então, assim, tudo isso que vocês têm feito, então, nessa conexão muito, né, próxima, tanto com o Dr. Hernani, quanto com o Luiz Augusto, que está mesmo de Portugal, conduzindo todo o trabalho magnífico que vocês têm feito aqui, né? Inclusive, vocês sempre vão para lá, ficam um tempo fora também, né, Fran? Sim. Eu até tinha conversado outro dia no evento que nós estávamos juntas, né? Sim. E você me explicou muito da dinâmica, como que funciona o trabalho, porque vocês não desenvolvem somente o trabalho aqui, né? Existe todo um trabalho fora do país, a gente já vem falando sobre isso desde o primeiro bloco, enfatizando que
a Juruá, de forma expressiva, vem levando e elevando aí os seus autores fora do país, dentro aí das dinâmicas que existem, né, de trabalhos fora, congressos, enfim, toda essa questão que envolve, né? Sim. Mas, Fran, antes da gente falar dos congressos, eu achei muito legal e fiquei, assim, muito feliz quando você me falou, né, de um dos estudos que vocês fazem aqui, né, que leva o nome do nosso programa, né, que é Exatamente. Direito e Justiça aqui, né? Então eu fiquei super feliz, que é uma revista que é publicada 2 vezes ao ano, né, Fran? É isso mesmo, Direito e Justiça, é semestral, né? E também reúne aqui, então, artigos de vários estudiosos, acadêmicos, né? E aqui nesse caso são acadêmicos de direito, daí? De direito mesmo, né, Fran? Seja na pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, e até mesmo acadêmicos do curso de direito também? Até mesmo, porque nós abrimos essa oportunidade também para esses graduandos que serão aqueles que já se envolvem nos grupos, nas pesquisas, que serão os próximos pós-graduandos, que serão os próximos mestrandos. Sempre tem aquele grupo de estudantes que já desde o começo já está envolvido, então nós abrimos também. Mas o grande número realmente de participantes aqui são professores dos programas de pós-graduação e os alunos, tanto de especialização, como de mestrado e doutorado, junto com seus coordenadores, com desembargadores, com membros do Ministério Público, né, magistrados no geral e advogados. Que legal, né? Veja então que não são... Claro, aqui a gente fala muito de trabalho acadêmico, né, Frank? Pode ser oriundo ali da graduação, dos grupos de pesquisa, do mestrado, do doutorado, mas não se restringe a, né? Advogados também podem produzir junto, né, juntamente ali com outros, porque normalmente é em coautoria, né? Em coautoria, pode ser sozinho, mas ele pode fazer até com 3 autores. Que legal. E daí como é que faz, Fran? Quem tem interesse, por exemplo, de se tornar autor ali, ele entra em contato com vocês, submete o artigo, apreciação do conselho, como é que funciona isso? Quando é só como artigo, ele vai direto para o Consinter, que nós já vamos conversar do Consinter. E livro, né, ele envia a obra para avaliação, ela é cadastrada no nosso sistema e nós temos um processo muito rápido, tanto de avaliação, de conselho editorial, de devolutiva, como também a questão da publicação. Quando aceita, a Juruá realmente é a editora mais rápida do Brasil, temos um know-how e para fazer isso com muita qualidade, né, com rapidez e qualidade. E até a gente estava falando, inclusive, anteriormente, que a Juruá, ela não se restringe a obras acadêmicas ou mesmo a obras jurídicas, gente. E nesse sentido, então, nós vamos aqui trazer um livro de um amigo nosso em comum também, né, Fran? Que é autor Juruá, inclusive Josué, né? Já mandamos um beijo para o Josué, que está aí nos assistindo. Que está nos assistindo aqui, ó, Etiqueta Social Fique Chique. Inclusive aqui, né, uma edição que eu também tive o privilégio de receber do próprio Josué, quando esteve também aqui na entrevista conosco, Josué Lemos da Silveira, que fala, inclusive, né, Fran, esse livro dele está fazendo o maior sucesso no mundo, né? No mundo, que lançamos lá na Europa também, lançamos em Madrid, Barcelona, ele até Portugal. me falou que não tinha até referência bibliográfica, porque é dele, ele criou, ele tem todo... Ele é o grande conhecedor, né? Então, assim, o Josué é incrível, é até difícil pra gente falar do Josué, né? Porque até somos suspeitos. Não, mas e aqui nós temos um capítulo de etiqueta no mundo jurídico. Exatamente. Que ele fez especialmente para atender esse grande público, para atender você, advogado, magistrado, que muitas vezes o advogado, tudo ele já sabe. Mas e a equipe? Será que sabe? E desde a recepção, da estagiária, então é um livro que ele vai para todo mundo no âmbito jurídico, né? Todos os departamentos, num gabinete, o magistrado já sabe, mas e toda a equipe? Né? E ele vai muito além do âmbito jurídico, né? Ele é para desenvolvimento social, pessoal, mesa profissional, aposta. Mesa aposta, ele vai... Chá da tarde.
vestuário, né, Isso. impecável, Até nos comportamento em esportistas ele eventos. fala, né? O José, ele Exatamente. conseguiu pensar em tudo, né? E ele desmistifica a Isso. etiqueta, ele Uhum. traz a etiqueta na prática. Uhum. É um livro muito didático, com imagens, Olha que bacana. e isso facilita muito para Uhum. todos, né, terem esse acesso, Exatamente. e acesso a esse conhecimento. Ele fala até das calças, modelos de calças, é muito interessante, né? Trajes esportivos, então assim, o livro é extremamente completo, e o que a gente quer dizer com isso, que além de ressaltar essa qualidade, né, que é tão específica e própria do Josué, né, em tudo que faz, ele é muito detalhista, muito cuidadoso, né, um gentleman, ele ainda, além de se preocupar, fazer um livro completo, né, ele pôde também publicar pela Juruá um livro que não é um livro de direito, né? Então, isso que é bacana, porque a Juruá acolhe todo mundo, né? Todos podem ser autores, né? Havendo qualidade, que é isso uma grande preocupação da Juruá, tanto com o autor quanto com o público, com o leitor, né? Então, todo mundo pode publicar, né? Dentro da Juruá. Então, isso que é o bacana e o que a gente quer demonstrar aqui, né? Que muita gente às vezes, mas nossa, será que a Juruá não faz só a publicação de obras jurídicas? Já me perguntaram isso, né? Sim, quando eu falei, não faz, né? Não, e às vezes também, mas só publica de quem já é conhecido, daquele autor renomado. Sim, publicamos de um autor renomado, mas damos oportunidade aos novos autores, a você que está terminando seu mestrado, seu doutorado, ou que já tem uma experiência muito grande no mercado e tem um trabalho que às vezes está lá engavetado, um trabalho excelente, tem um curso, às vezes a pessoa tem um curso na internet e dá um material dela, sendo que aquele material pode virar um livro, né, e ter um alcance ainda muito maior do que das redes sociais, tem um alcance internacional, então nós oportunizamos isso também. Então, gente, tá vendo, né, aqui é muita coisa para falar, como eu disse, né, anteriormente, mas a gente tem ainda mais para conversar, mas agora eu vou chamar então aí o Ney Daniel com uma matéria incrível aí de uma cobertura de evento que ele fez para trazer para nós na sequência. Então aguardem, vejam aí tudo que a gente trouxe para vocês, que é extremamente importante nessa semana, e também aí acompanhem o finalzinho da nossa entrevista no último bloco na sequência. Vamos lá? E hoje, através do programa Direito e Justiça, com Débora de Castro da Rocha, ocorreu o primeiro evento da ABNCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, cuja presidente é a ilustre Débora de Castro da Rocha. E no primeiro evento de hoje, ocorreu a palestra da nossa ilustre professora, mestre, doutora em Direito, Thaís Martins. Poderia, por gentileza, falar para nós um pouquinho sobre o evento de hoje? Ney, muito obrigada pela recepção. Caríssimos e caríssimos, foi um imenso prazer poder trazer aqui um pouco dos meus conhecimentos a respeito da obesidade, da gordofobia, as questões legais, as questões voltadas ao parâmetro psicológico e necessariamente voltada ao viés humano, porque necessariamente nós precisamos nos preocupar com as novas diretrizes a respeito da norma, da aplicação da norma, mas sem descurar do lado humano, das questões emocionais, das questões necessariamente voltadas à dignidade da pessoa humana e à liberdade. Então o tema hoje tratado com pessoas gentis, me receberam, olha, de uma maneira fantástica, foi uma honra gigantesca estar aqui. Gratidão. Eu espero poder realmente contribuir um pouco com esse tema que é novo, mas não tão novo assim. Necessariamente a questão da humanização desse tema, ela precisa ser retratada. E é isso que eu trouxe hoje. Espero ter trazido aí o meu contributo para essa etapa de reflexão, e sempre uma honra, porque, como eu disse hoje na palestra, trabalhar ou falar de um tema que nos traz prazer é não trabalhar, é necessariamente usufruir da companhia e da reflexão de pessoas que são fantásticas, que podem necessariamente mudar algumas questões em relação ao pensamento, à reflexão e às inovações no universo jurídico que tanto nos desafia. Muito obrigado pelo convite e agradeço na pessoa da professora Débora esse convite genial que aceitei com grande prazer e honra. Olha só, pessoal, e participei da palestra e foi excelente.
e me tocou. Então, quer saber mais? Então acompanhe o programa Direito e Justiça e também as redes sociais, o Instagram, Direito e Justiça, @Direito e Justiça, _oficial. Thaís, muito obrigado. Muito obrigada, Ney. Foi uma Obrigado. grande honra. Obrigada. Amém. Até mais, pessoal. Até Sigam mais. lá nas redes sociais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Voltamos então com o nosso último bloco no Direito e Justiça aqui hoje para falar, ainda continuar conversando com a Fran sobre tanta coisa boa que é feita hoje, né, pela Juruá, que tem sido produzida aí no mundo inteiro, graças então a essa percepção, né, essa inovação que a Juruá tem nos apresentado no decorrer da sua história. Porque a Juruá hoje não se limita só a produzir ou fazer congressos ou eventos na área acadêmica ou área jurídica, enfim, seja como for. Nós temos também eventos que tornam possível o acesso a outras áreas do conhecimento e que também não são necessariamente voltadas aí a essa questão acadêmica. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, esse ano, inclusive, é uma novidade, um congresso que já está confirmado para o mês de setembro, de 22 a 24 de setembro, um congresso do agronegócio, que ele vai envolver direito, tecnologia e produção. Olha só. O nosso estado é uma referência no Brasil e o nosso país é uma referência no mundo inteiro do agronegócio. Então nós unimos, será o Congresso Agro 360, porque ele vai pegar todos esses âmbitos, que vai atender tanto o advogado, quanto o produtor rural, quanto a indústria. Então ele vai abranger vários campos do agronegócio e é a nossa super novidade aí para esse ano. Olha, que bacana. Dirigido aos profissionais. E aí a gente entra bem naquele aspecto que nós conversamos anteriormente, né? Que é uma questão muito prática, né? Não precisa agora a gente se vincular apenas, não, a Juruá só promove, então, aquele autor ou aquele congresso que está relacionado ao mundo acadêmico, né? Não, a gente também tem aspectos muito práticos e muito atuais, que são extremamente, inclusive, essenciais agora, nesse momento, que é o agronegócio, né? Então, a gente precisa discutir essas temáticas que, inclusive, movimentam o país, né? Movimentam o país, exatamente. Né? O carro-chefe do nosso país, da nossa economia, né? Então, é importante falar sobre isso, porque agora é uma novidade. Então, nunca se fez um congresso voltado para o agro? Foi a primeira vez? O primeiro. Olha que bacana. O primeiro congresso do agro, trazendo as pessoas para Curitiba. Vai ser um congresso nacional. Então vamos ter participantes de vários lugares e palestrantes também. O palestrante vai desde o judiciário a produtor, vai ser bem variado e trazendo gente de todo o país para nós. Belíssima Curitiba. Nossa, que bacana. Então, também, e nesse ponto o pessoal faz como aí, por exemplo, alguém quer falar sobre isso, quer falar, vai submeter um artigo, ou como é que funciona, por exemplo, quer ser palestrante, ou já é escolhido, pré-selecionado, como que se dá? Não, os palestrantes já são pré-selecionados, e esse não tem a questão de artigos, tá? É um congresso mais no âmbito profissional mesmo, lógico que acadêmicos são muito bem-vindos. Claro, que devem se inscrever também para participar, né? Exatamente, ele só não vai ter, ele não tem esse lado de publicação de artigos, mas ele vai ser um congresso também com muito conteúdo, com muito aprendizado. Que bacana. De 22 a 24, em breve nós teremos mais informações aí no site, você seguindo lá nas redes sociais também já vai ter mais informações. Que bacana. Bom, gente, além disso, a gente sabe que a Juruá está aí sempre antenada com a promoção e difusão do conhecimento, que a gente está falando toda hora aqui, e nesse sentido, então, eu gostaria muito de falar aqui do Consinter, Fran, que hoje tem sido concebida aí como um dos maiores eventos que a gente pode entender hoje como aquele que realmente traz o conhecimento e leva o conhecimento daqui do Brasil para
fora, inclusive Europa, né? Sim, Países aham. ibero-americanos, né? Exatamente. Então estamos aqui fazendo um caminho inverso hoje, né, Fran? Exatamente, levando, né, para a Levando, Europa né? os nossos autores. Então, o Consinter, ele é o Uhum. braço acadêmico da Uhum. Juruá, e presidido hoje pela Isabel Cristina de Carvalho Pacheco, que Uhum. preside com maestria internacionalmente, tanto a questão da Europa quanto o Brasil, né, Uhum. todos os países no âmbito ibero-americano. Uhum. Ela faz toda essa gestão e levando qualidade, levando os trabalhos que nós temos aqui de altíssima qualidade, as produções jurídicas, Uhum. para serem apresentadas lá, dentro Legal. desses nossos congressos que nós realizamos entre Madrid e Barcelona, Uhum. já há 10 anos. Bastante tempo. Esse ano teremos em Barcelona, onde a gente oportuniza reconhecimento acadêmico internacional, um networking de altíssimo nível. Temos os congressos lá, são excelentes, porque você tem um tempo de aprendizado, de networking, e tem o tempo para você ter o conhecimento do país, para você visitar, ter um momento de cultura, de conhecer a gastronomia. Então, nós integramos tudo isso nos nossos eventos, nos nossos congressos internacionais de Direito Consinter, que neste ano trouxemos uma edição para o Brasil, que vai ser aqui na PUC do Paraná. Olha só. Então, teremos no mês de agosto, você aí que tem um artigo para escrever, você pode depois ver as datas, já estamos com o edital aberto, vai ter tudo no site, na descrição também para vocês, e você pode se inscrever e participar do nosso evento, tanto aqui no Brasil, e você também pode participar, até com o mesmo artigo, lá na Europa. Na Europa. E tem que ser inédito, Fran? Como é que funciona? O artigo tem que ser inédito, Tá. para publicação, só que ele permite que você apresente duas vezes. Exatamente, então o mesmo artigo. Você vem aqui, apresenta na PUC do Paraná e apresenta também lá em Barcelona. É uma oportunidade especial esse ano, com essa bela edição brasileira. Então, nós teremos duas oportunidades aí de levar esse nosso conhecimento, aquilo que está engavetado, a nossa produção acadêmica, muitas vezes, né? Que ficou lá, será que publico, não publico, né? Trazer a público realmente, e além de trazer a público, trazer notoriedade para esse trabalho, para você, né? E ter essa oportunidade incrível de ir para a Europa, fazer essa publicação, essa apresentação desse trabalho lá, né, Fran, que também te propicia aí alçar um voo gigantesco, porque você vai ter esse acesso, esse contato com inúmeras pessoas, inúmeros profissionais que estarão lá também apresentando seus trabalhos, ao mesmo tempo fazendo um belíssimo networking, né, de repente gerando outras oportunidades, né, de ter aí, enfim, um trabalho publicado em conjunto com algum outro profissional. Convites para palestras, convênios. Exato, é tanta possibilidade que se abre diante disso, né, que vale muito a pena. Com certeza, e uma coisa importante, doutora Débora, é que o Consinter, ele leva a publicação, ele leva o selo da Juruá Editorial da Europa, então é uma revista internacional. E a presidente do Consinter também é uma das diretoras da Juruá. Então, é uma diretoria que está relacionada, né, porque o Consinter, como eu comentei anteriormente, é o braço acadêmico, e tem a oportunidade de levar o selo da Juruá com essa qualidade, com esse cuidado que nós conversamos, né, aqui. Então, isso é importante, né, que as pessoas saibam, tem um vínculo sim, né, e é um vínculo de muita credibilidade, inclusive porque as principais entidades hoje nos apoiam e são conveniadas, como a OAB Nacional, Associação dos Magistrados Brasileiros e também as associações estaduais, a Associação dos Juízes Federais, tanto a nacional quanto várias estaduais também, né, as que são vinculadas com a AJUF, a Associação Nacional do Ministério Público,
Associação Nacional da Defensoria Pública. Então, todas as carreiras jurídicas e muitas outras, várias carreiras jurídicas, praticamente todas já estão vinculadas com o Consinter através desses convênios. Então, isso realmente traz uma credibilidade, né? Para o advogado, para o membro do Ministério Público, para o defensor, para a magistratura estadual e federal e demais carreiras. Então, isso aí eu acho que ele sela, né? Exatamente, ele sela ainda mais essa credibilidade. Ah, não tenha dúvida, né? Hoje em dia, né, e há muitos anos já, eu, como falei, tive o privilégio de ter a minha obra publicada pela Juruá, já em 2019, então já 6 anos, né, como autora da Juruá, e a gente sabe o quanto isso é significativo para a carreira, especialmente falo por mim, né, por ser jurista, então a gente sabe o peso que dá para o teu currículo, para o teu nome como profissional, como jurista mesmo, te qualificando como no seio aí da comunidade acadêmica, e realmente traz para nós uma responsabilidade, não tenha dúvida, porque é uma editora de peso, uma editora séria, uma editora que se preocupa com a qualidade do seu autor, justamente porque é o nome dela que está, né, sendo levado através desse autor também, e vice-versa. Então é muito importante que haja aí essa cumplicidade, estejamos conectados, então, com este propósito que a Juruá tem desde o seu nascedouro, que é trazer qualidade, difundir conhecimento a todo um público que é um público sedento, né, por qualidade, por realmente conhecer cada vez mais e conhecer de forma profunda, de forma específica e de forma que realmente seja significativa e transformadora, né, Fran? Exatamente, que transforme vidas, que dê novas oportunidades. E isso de transformar vidas é o nosso grande propósito. E aí que faz tudo valer a pena, né, Fran? Quando a gente tem um propósito como esse, que é transformar vidas, inspirar pessoas, isso tudo faz parte do trabalho que a gente também faz aqui no Direito e Justiça, né? Por isso que eu achei tão bacana e se conectou tanto com a gente, justamente dentro desse propósito, né? Que é Direito e Justiça, transformando vidas, inspirando pessoas a se tornarem cada vez melhores, mais aptas a transformar o mundo, transformar, ainda que seja ali a sua volta, né? O seu entorno, já é uma grande coisa. Se a gente consegue fazer isso ainda de uma maneira maior, né, que possa levar muito mais aí profissionais, pessoas, desenvolvimento, enfim, a gente também se transforma um pouco no sentido assim de realmente ser um agente, né, um agente capaz de poder revolucionar, poder mudar, poder, enfim, ser alguém que fez e realmente pôde fazer a diferença no mundo, que eu acho que é isso que a gente precisa hoje. E a gente se realiza proporcionando isso para o outro, né? Então, acho que a gente tem aqui várias histórias de vida se conectando, se entrelaçando dentro de um propósito único, que é difusão de conhecimento. E nisso, gente, como eu falo para você aqui hoje, se a gente está aqui fazendo, né, esse trabalho, né, eu tenho a oportunidade de estar como uma das pessoas mais importantes hoje dentro de uma das maiores editoras do país. Para mim isso é um privilégio, é uma satisfação imensa, Fran, e eu estou muito feliz mesmo, porque ver uma mulher brilhar como você brilha, fazendo o que você faz, tendo esse papel tão relevante, né, que é transformar vidas, porque você faz isso todos os dias, você transforma vidas, eleva a mulher, você mostra o quanto a mulher é capaz. Isso me deixa realmente emocionada, tá? Te dou os parabéns. Obrigada. Por você ser tão especial. E faço suas as minhas palavras também, né? Que você é uma mulher exemplar, uma profissional de primeiríssima qualidade, com esse programa que tanto encanta. Ai, obrigada mesmo, Fran. Obrigada por ter vindo. Quero que você volte quantas vezes você quiser, para trazer essa boa nova, trazer essas informações tão relevantes para o nosso público, pessoas que muitas vezes, né, estão ali deprimidas, não estão mais animadas com aquilo que fazem, estão aí mudando de área, uma transição de carreira, ou estão arrependidas por terem feito ou cursado
tudo existe um propósito, eu vejo em tudo, na verdade, um propósito, né? Que a gente passa por certas coisas, por certas situações, por certos momentos, para aprender, né? E se de repente você está num momento da sua vida que você possa estar repensando, não está tão feliz quanto poderia estar, saiba que você sempre tem uma oportunidade de fazer diferente, de fazer outras escolhas e de repente aí ter uma grande porta aberta aqui numa grande editora de publicar o seu material aí que você já tem e realmente aí aparecer para o mundo e se destacar como você merece. Então, gente, tudo é questão de tempo, é questão de momento, é questão de oportunidade, de agarrar as oportunidades que você tem e jamais se deixar abater por qualquer situação. Nós estamos aqui para te dizer que você é capaz, que você pode chegar onde você quiser e com a Juruá você pode ir ainda mais longe. Mais longe. Isso aí. E então. o telespectador está convidado a conhecer, a ver os nossos editais, a vir para Curitiba também, que é uma cidade, né, estamos no Brasil, numa cidade lindíssima, né, nossa capital ecológica, a cidade mais inteligente do mundo, com os nossos parques maravilhosos, museus lindos. Então, Curitiba é uma cidade que também vai receber de braços abertos, junto com a PUC, a Juruá e o Consinter, e Barcelona também, que está esperando cada um de vocês aí que está nos assistindo. Isso mesmo, gente. Então, qualquer dúvida, quais são os contatos para falar contigo lá na Juruá? Como que faz? Você quer deixar? Poderia deixar os endereços de e-mail, telefone? Sim, posso deixar já o site, tanto da Juruá, que é o juruá.com.br, tem o Editorial Juruá, que é o nosso site da Europa, onde estão as publicações internacionais, e o site do Consinter é consinter.org. Ali você vai ter todos os eventos e vai ter todas as atualizações, como as redes sociais também, do @consinter_, o @editora Juruá. Ali você vai se atualizar dos editais, das chamadas de artigos, das inscrições abertas. E o meu e-mail pode ser o assessoria@juruá.com.br. Ai, maravilha, então, Fran. Então, não tem mais desculpa para não entrar em contato com a Juruá, porque todos os endereços de e-mail, site, inclusive, foram aqui passados para vocês, né? Então, agora a gente até vai deixar depois ali também disponível, né? Para não haver dúvida. E vocês, né, então, continuem aí conosco, né, dentro dessa programação incrível que a gente vem fazendo aí com muito carinho para todos vocês, e sempre saibam que vocês podem sempre chegar naquele lugar em comum, que esse é o nosso objetivo, tá certo? Então, Fran, mais uma vez, agradeço. Obrigada, eu que agradeço, muito obrigada. Tá joia? E mais uma vez também, meu querido público, agradeço muito pela sua audiência, por estar conosco, acreditando sempre que a gente pode melhorar, fazer cada vez acontecer ainda mais e chegar realmente a atingir os nossos propósitos, porque juntos nós fazemos a diferença e vamos lutar sempre para que você aí possa acreditar cada vez mais no seu potencial e fazer cada vez mais e melhor por você. Um grande abraço e até a próxima semana.